Irmãos e amigos, boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Vamos dar início a mais uma noite de estudo, mais uma noite de aprendizado. Estamos hoje com o nosso irmão Flávio, trabalhador da nossa casa, legionário de campanha do Quilo. E vai trazer um tema para nós que é preciso que prestemos bem atenção. Deixai ver a mim as criancinhas, aquele ensinamento maravilhoso que Jesus nos deixou e que possamos aprender também com as crianças. Vamos agora elevar o nosso pensamento, cada um na sua caixa de imaginação, mentalizar Jesus, mentalizar o lar, cada cômodo de nossa casa, o trajeto que fizemos até chegar a esta casa, agraciados pelas bênçãos de Jesus que nos permitiu estar aqui aprendendo de Jesus, nosso irmão maior. Rogo nos bons espíritos, nossos anjos de guarda, que nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos que nos forem passados. Que os amigos espirituais desta casa, capitaneados por Moacir, nosso mentor, possam inspirar o nosso irmão a trazer para nós grandes ensinamentos, nos ajudando na nossa vida cotidiana, porque é certo que vamos voltar para casa hoje melhor do que quando aqui chegamos. Tenhamos certeza disso. E é preciso que permaneçamos melhor do que quando aqui chegamos. É o único esforço que nós vamos ter que fazer, é ficar melhor do que quando aqui chegamos. Na certeza de tudo isso, com as bênçãos de Deus nosso Pai, Jesus, nosso amigo maior, está iniciada a nossa reunião. Eu vou passar a palavra ao nosso irmão Flávio e prestemos atenção na mensagem que ele vai nos trazer. E em casa façamos uma releitura das lições que ele passar do Evangelho, porque fica mais fácil ou menos desafiador de pôr em prática os ensinamentos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Boa noite, meus queridos. É sempre uma honra poder estar aqui conversando um pouco com vocês a respeito do Evangelho. E esse tema foi escolhido não só porque esse mês comemoramos o mês das crianças e também a festa da padroeira do nosso país, Nossa Senhora Aparecida. Uma das tantas imagens, tantas formas da nossa querida mãe Maria de Nazaré. E essa passagem em especial, que está lá em Marcos, capítulo 10, versículo de 13 a 16, e faz parte do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema é Bem-aventurados os puros de coração. E esse é o primeiro item desse capítulo. Kardec, muito sabiamente, como grande pedagogo que foi, colocou essa primeira passagem como sendo o primeiro item dessa que é uma das bem-aventuranças que Jesus pregou no seu Sermão do Monte. E a passagem ela retrata uma das tantas pregações de Jesus em que ele estava fazendo a sua pregação e trouxeram a ele algumas crianças para que ele as abençoasse.
né, e os seus discípulos muito prestimosos, né, e acredito que temendo que as crianças fossem tumultuar o ambiente, impediram que elas chegassem perto do mestre e ralharam com aqueles que as traziam, né? E Jesus, vendo aquela situação toda, né, proferiu essa célebre frase: deixai vir a mim as criancinhas, ou os pequeninos, como em muitas traduções. E em muitas situações, né, essa advertência de Jesus, ela vem, como todas, recheadas de significados, né? Vamos ler aqui literalmente, para que a gente possa depois dar uma analisada. Quando Jesus viu que os discípulos afastaram as crianças, disse-lhe: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que lhes são semelhantes. E digo em verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Toda fala de Jesus durante o seu ministério sempre foi recheada de significados. Sempre temos o lado literal, que é aquilo que realmente foi pronunciado e aquilo que foi dito para aqueles, né, que ali estavam na época, e tinha muito a ver com o contexto geral, né, do povo e da época. Mas Jesus, como mestre que é, consegue mesmo, dando mensagens há 2000 anos atrás, continuar sendo atual, continuar mostrando e trazendo ensinamentos para nós agora, 2000 anos depois, com ensinamentos tão tocantes e tão profundos. Quando Jesus fala aos discípulos a respeito da pureza, né, das crianças, que quem não se assemelha a uma criança não verá o reino dos céus, à primeira vista pode-se pensar que então quer dizer que é necessário agir como uma criança, ser inconsequente, ser teimoso em muitas situações, ser irresponsável. Mas Jesus, como mestre que era, com certeza não se referia a essas qualidades que uma criança possui, ou pelo menos para a época possuía. Quando ele trata a questão de se assemelhar a uma criança, ele quer se referir àquilo que a criança tem de mais puro em si, que é a sinceridade, que é a pureza, que é a falta de malícia, a falta de todos esses sentimentos que muitas vezes nos trazem para baixo. Claro que não temos como comparar as crianças daquela época com aquelas que temos hoje, que são espíritos já bem mais desenvolvidos, com outras bagagens, mas que mesmo assim ainda permanecem com essas mesmas características que Jesus ressaltou lá atrás. A questão da pureza. Uma criança, quando você conversa com ela, percebemos que não existe segundas intenções, nunca. Quando uma criança fala conosco, ela fala daquilo que ela entende, daquilo que ela conhece. Da pureza que vem do ainda não despertar daqueles males e daqueles vícios que nós trazemos da nossa bagagem. E a doutrina nos ensina que mesmo uma criança, sendo um espírito que muitas vezes pode ser bem mais velho do que os próprios pais, até uma determinada idade,
essa sua bagagem espiritual, essa sua bagagem encarnatória, fica totalmente adormecida e ela é o que realmente é. Embora não devamos nos confundir as coisas, né? Uma criança é um espírito, e um espírito bastante antigo. E nessa advertência que Jesus nos dá, nós temos as duas principais ideias desse texto. A parte literal, que Jesus fala que é o que realmente ele quis dizer no momento. Porque Jesus nunca, em momento algum das suas pregações, ele foi discriminatório com quem quer que seja. Ele veio para todos que ali estivessem dispostos a ter com ele, a estar com ele, a querer se aproximar dele, a querer aprender aquilo que ele tinha a ensinar. E não é porque eram apenas crianças, sem um entendimento, sem uma formação culta para entender aquilo que ele pregava, que ele não tinha nada a lhes oferecer, e vice-versa. Então, se aproveitando dessa situação, ele quis dizer que ele veio para todos, sem distinção. Não importa se eram crianças, velhos, prostitutas, fariseus, gentios. Jesus sempre foi muito criticado, principalmente pelas castas, pelos sacerdotes, por aqueles que tinham em si aquela ideia de pureza. Uma ideia de pureza muito diferente daquela que Jesus pregava, de forma que é a pureza real. Não é a pureza aparente, aquela pureza dos dogmas que lá eles tinham. Porque os próprios sacerdotes, para todo ritual que eles executavam, existia um ritual para que eles se mantivessem puros. A pureza para eles era algo externa, enquanto Jesus pregava que a pureza precisa vir de dentro, precisa vir dos seus atos, das suas ações, da maneira como você age em relação ao outro e da maneira como você pensa, da maneira como você se comporta. Não é algo exterior, mas sim interno. E advertindo os discípulos a esse respeito, pediu para que deixasse que as crianças passassem, as abençoou e advertiu que aqueles que não recebessem os seus ensinamentos tal qual uma criança, não entraria no reino dos céus. E o que é receber os ensinamentos de Jesus como uma criança? É sem a visão fechada e travada que muitos de nós, que já carpimos outras religiões, já viemos de outros dogmas, de outros segmentos, muitas vezes temos quando recebemos uma informação nova. E isso não é só com relação ao que é religioso, mas isso serve também para tudo, para toda a nossa vida. A gente precisa ter sempre a mente aberta, o coração aberto, para novos ensinamentos. Não é porque a doutrina espírita diz que algo é do jeito que precisa ser aceito de forma cega. A nossa principal vertente, a nossa principal foco do que é ensinado na doutrina espírita é que a nossa fé é baseada em raciocínio, é baseada em julgamento. Não é baseada apenas no que eu estou dizendo, ou no que qualquer um outro que aqui à frente venha para falar para vocês. Mas é tudo baseado no Evangelho do Mestre Jesus, à luz da doutrina espírita. E tudo pode e deve ser questionado. Esse questionamento que nos leva a outras respostas. Porque
de cada questionamento surge uma nova pergunta. Não é proibido perguntar ou questionar. É através do questionamento, é através da pergunta, da dúvida, que atingimos o nosso potencial mais alto. Tentando, treinando, indo atrás. Não se pegando apenas no que é dito. E hoje nós temos um leque imenso de informações ao nosso favor. Coisa que naquela época não existia. Tudo que era passado de forma oral para a massa, para a grande maioria, que não sabia ler. Apenas uns poucos tinham o domínio da leitura. E para esses tinham os livros e os papiros, que eram os livros sagrados. Então, assim, a informação era algo muito restrito para a época. Então, tudo no que se acreditava, tudo aquilo que se sabia, era aquilo que era passado, né, de um para outro. E era totalmente proibido você questionar o que quer que seja, principalmente um sacerdote. Então, Jesus, quando diz que, aceitando os seus ensinamentos como uma criança, você teria, né, quem se assemelha a uma criança e aceita os seus ensinamentos, entraria no reino dos céus. Ele não fala nesse reino dos céus que muitos pensam, aquele reino de outro mundo, mas o reino dos céus que ele veio implantar na terra, que é o reino de Deus no coração do homem. Aquele que tem puro o coração consegue perceber nas palavras do Mestre, consegue entender nos seus ensinamentos que o que existe de mudança, ela vem de dentro para fora. E que aceitar os ensinamentos de Jesus não é algo apenas para você, mas para que você compartilhe com os outros, para que você distribua essa felicidade, essa boa nova com todos aqueles que estão à sua volta. Não é à toa que ele veio para pregar o amor incondicional, o amor ao próximo, o amor ao inimigo, que era algo inimaginável na época. Quando se fala hoje em amar alguém que nos faz mal, ou perdoar os pecados, é algo que para a gente ainda é difícil. Imagina para um povo, né, que vivia em guerra, em que tudo era resolvido na base da violência. Quando se falava em inimizade, naquela época, era inimizade de verdade. Era inimizade com morte, com dívidas que eram pagas com sangue. Um povo que vinha constantemente, né, em conflitos, e conflitos ferrenhos por conta de fé, por conta da própria religião, daquilo no que eles acreditavam. E até dentro do próprio grupo dos judeus haviam dissensões. Nem todos se entendiam. Então, quando Jesus fala em pureza, quando fala em ser igual a uma criança, nessa primeira visão mais literal do que foi dito, era o que realmente parecia, para que não se apartasse dele ninguém que a ele quisesse chegar, porque ele tinha vindo para todos. E no sentido mais abrangente daquilo que ele veio para dizer, talvez não para aqueles lá daquela época, mas para nós agora de 2000 anos depois, é a comparação entre ele, Jesus, um espírito crístico, e nós, crianças espirituais que ainda somos e que ainda galgamos poucos degraus da nossa evolução e que ainda seguimos errando como as crianças ainda erram, e repetindo erros
e errando novamente. E nisso ele nos adverte que é preciso seguir adiante, mesmo com toda essa dificuldade que muitas vezes temos em aprender, em absorver, em conseguir tirar o melhor de tudo aquilo que foi ensinado. E hoje nós temos, passando pelos processos que nós hoje nos encontramos, olhando o nosso mundo hoje por uma ótica mais crítica, vemos que pouco ou quase nada mudou daquele tempo para cá, em relação a conflitos, em relação ao desentendimento entre as pessoas, ao desentendimento entre raças, aos preconceitos que ainda existem. Isso mais do que tudo é fruto da educação que nós temos, da educação que nós tivemos e daquela que nós passamos para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos tutelados. Kardec, quando preparou a codificação, e justamente nessa passagem, nesse capítulo, coloca o deixai vir a minhas criancinhas como sendo o primeiro item para a pureza de coração. Com certeza não fez isso por acaso. Ele queria também nos chamar a atenção a maneira como nós educamos aqueles os quais nós temos que cuidar, aqueles que nos são dados por Deus para cuidar, para educar e para ser a continuação do mundo e da vida que nós temos. Porque o que é uma criança senão um futuro adulto? A elas pertence o futuro, como a nós pertenceu um dia lá atrás. E tudo que temos e que existe hoje também é fruto nosso, dos nossos erros, dos nossos acertos, das nossas más interpretações de muitas situações. Mas chegamos até aqui. E hoje nós temos o Evangelho, hoje nós temos o Espiritismo, para nos orientar em como seguir adiante. Porque as situações tendem a se repetir. Nós muitas vezes esquecemos que somos seres reencarnacionistas, que somos espíritos imortais, e cuidamos do nosso planeta e da nossa vida, da vida daqueles que nos cercam, como se fosse a última vez em que vamos passar por aqui. Quando, na verdade, se nos tratássemos e tratássemos esse planeta que nós vivemos como um planeta para o qual nós vamos voltar novamente, talvez muitas das coisas que hoje existem, das dificuldades pelas quais a humanidade hoje passa, seria bem diferente. Muitas rixas, muitas incompreensões, muitos preconceitos, nada mais são do que ideias e costumes que são passados de pai para filho, que são passados de família para família. A questão de odiar uma outra raça, ou alguém porque é de uma raça, de uma casta, ou de uma religião, de uma cor, de uma ideologia diferente da sua, é algo que parece muito comum. Mas quando você olha o que é que isso causa a longo prazo, não parece ser nada legal. Infelizmente nós não temos como voltar atrás para corrigir os erros que nós mesmos fizemos lá atrás, quando em outras vidas, quando em outros países,
em outras castas, em outras religiões. Quando encarnamos lá atrás e nos utilizamos da nossa inteligência, da nossa eloquência, não para o que Deus nos preparou, não para a felicidade, mas para subjugar, para dominar, para prevalecer sobre o outro. Muitas vezes apenas por uma questão de diferença de raça ou diferença de ideias. E hoje, 2000 anos depois, pouco ou quase nada parece que mudou. Temos várias guerras explodindo, e dessa vez a olhos vistos, porque as guerras em si elas nunca pararam, elas nunca cessaram. Apenas ficaram escondidas debaixo de um véu de civilidade, porque hoje nós temos as redes sociais, temos a internet, que traz a informação em tempo real, e os olhos do mundo, sempre que explode algum tipo de conflito, se volta para esse lado. E os comentários começam e todas as energias se voltam para quem está certo ou para quem está errado. Quando na verdade numa guerra ninguém está certo. Porque todo mundo perde. Ninguém ganha em um conflito. Ninguém. Não ganha quem está diretamente envolvido no conflito, nem aqueles que estão à sua volta. Porque hoje, em um mundo globalizado, qualquer conflito que aconteça em qualquer lugar do mundo afeta a todos. E de uma maneira muito mais forte do que acontecia na época de Jesus, lá na Idade Média, um pouco depois. Porque o envolvimento entre os países era bem menor. Hoje existe uma dependência do mundo em relação a muitos países. Alguns países detêm o poder, muitas vezes, do poder econômico, poderes bélicos, petróleo, alimento. E cada conflito que explode faz com que esse comércio oscile. Preços sobem, as coisas aumentam, desaparecem das prateleiras, fora o que nós, os próprios homens, as próprias pessoas envolvidas, não diretamente, mas indiretamente nesses conflitos, e aqueles que lucram com isso, porque existem pessoas que lucram com a guerra. Então, o que nós estamos fazendo hoje para que futuros conflitos não venham a acontecer? Como nós estamos tratando ou cuidando dos pequeninos, daqueles que estão sob nossa guarda, sob nossa tutela, em relação ao amar ao próximo? Como nós estamos fazendo, como Jesus falou, deixai vir a mim os pequeninos. Como nós estamos levando esses pequeninos para Jesus? Como nós estamos apresentando o Evangelho, independente da religião, independente de ser espírita, de ser evangélico, de ser católico. A mensagem de amor do Cristo não é para uma religião específica, é para o ser humano de uma maneira geral. A religião, ela não precisa nos separar. Todos somos cristãos, independente da denominação que tenhamos acolhido, ou aquela que nos é mais simpática. Mas será que estamos realmente agindo como cristãos que deveríamos ser? Será que estamos ensinando aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos sobrinhos, o amor ao próximo, os ensinamentos puros que Jesus veio nos trazer? E a resposta talvez seja não, porque
ainda existem tantas guerras e tanta intolerância, tantas coisas que já deveriam ter sido extirpadas desse mundo, acho que há muito tempo, se tivéssemos feito pelo menos a lição de casa. E hoje, se compararmos as nossas crianças com as crianças de antigamente, para essa nossa nova condição, que não é tão nova assim, nessa etapa em que passamos de uma etapa em que o planeta sai, ou está saindo de provas de expiação, e migra para ser um mundo regenerado, onde o mal ainda existirá, mas o bem estará bem mais visível. O bem será muito mais propagado. Aqueles que fazem o bem, aqueles que querem o bem do outro, estarão mais em evidência do que aqueles que são maus. O bem será a maioria. Mas para isso, o hoje precisa ser diferente. A gente precisa trazer os nossos filhos, os nossos pequenos, para os braços do Cristo, para que eles compreendam o Evangelho e lá na frente, quando eles tiverem mais ou menos a nossa idade, eles possam passar isso para os outros. Porque já temos crianças hoje muito mais espiritualizadas do que muito adulto. A gente vê pelos relatos dos pais. Na minha casa eu só tenho um filho, mas tenho 3 gerações com intervalos de 7 anos de um para o outro. Eu tenho um sobrinho que nasceu no ano de 2000, tenho meu filho que nasceu em 2007 e tenho meu sobrinho que nasceu em 2014. Então, são três personalidades diferentes, nascidas em momentos diferentes. E cada um, quando nasceu, tinha características diferentes. Hoje nós percebemos com as crianças que nascem, ou há um bom tempo atrás, eu lembro que quando eu era criança, ou até um pouquinho maior, as crianças que nasciam, elas nasciam de olhos fechados ainda. O bebezinho nascia de olho fechado e depois com alguns dias ia abrindo. De uns tempos para cá, as crianças começaram a nascer já de olho aberto e com o dedinho passando no touchscreen do celular. São espíritos mais evoluídos. Aí a pergunta de R$1 milhão seria: se eles são espíritos mais desenvolvidos do que nós, por que é que nós é que temos que ensinar eles? E quem disse que tem que ser assim? Nós ainda, por sermos adultos, termos um tamanho corporal, físico maior, achamos que não temos nada para aprender com as crianças, quando na verdade temos, e muito. Aprender a ouvir, principalmente esses pequenos que estão por aí, de 2000 para cá, com suas ideias, com suas retóricas. Porque eu tenho um sobrinho de 8 anos que ele é altamente dialogador, altamente contestador. Um não para ele não basta, como bastava para mim quando eu tinha a idade dele. E é aí que entra a nossa inteligência, é aí que entra o Evangelho para nos auxiliar a como lidar com esses espíritos, com essas crianças tão acima daquilo que fomos quando tínhamos a idade deles. Precisamos nos instruir para poder auxiliá-los. Porque embora eles tenham um intelecto muito mais desenvolvido do que o nosso, emocionalmente eles não são tão fortes quanto nós.
nós passamos por dificuldades, por perrengues lá atrás, em que muitos dessas crianças de hoje, de alguns jovens também, não conseguem passar. Nós vemos hoje uma alta taxa de doenças psicológicas e psiquiátricas em jovens e em crianças. Síndrome do pânico, ansiedade, autismo, TDAH. Na nossa época não tinha isso. Ou se tinha, a gente teve que aprender a conviver na base do ou vai ou vai. E para que isso? Para que com a nossa experiência emocional nós possamos aprender, nós possamos trocar com eles os nossos conhecimentos. Pegar deles aquilo que eles têm de melhor e dar aquilo que nós temos de melhor para eles. Que é talvez essa força emocional, essa disponibilidade que nós temos e que nós adquirimos à custa de ter nascido em uma época em que tudo era mais difícil, tudo era mais lento, tudo era mais devagar. Nós tivemos que desenvolver a nossa paciência em tudo. Desde as pequenas coisas até as coisas mais elaboradas. A gente, quando queria assistir um filme, o que a gente fazia? Tinha muitas vezes que pegar um ônibus, ir lá para o centro da cidade, enfrentar uma fila quilométrica para assistir um filme. E muitas vezes nem conseguia assistir, porque o cinema estava lotado. Hoje você tem Kinoplex disso, Kinoplex daquilo, cinemas que praticamente não lotam mais. Faz tempo que eu não vejo um cinema lotado, porque todo shopping tem um. E sem falar nos streamings de vídeo. Na minha época, quando o filme saía, ia para o cinema, quando vinha passar na televisão já não tinha nem graça mais, era coisa de anos depois. Hoje o filme é produzido num ano, no mês seguinte vai para o cinema, saiu do cinema, automaticamente já está no streaming, quando já não lança simultâneo. Então essa geração ela não sabe esperar, porque a própria tecnologia, o próprio mundo não os auxilia a isso. E quem tem que domar essas feras ansiosas do agora, do imediatismo, somos nós, exercitando aquela paciência que nós adquirimos lá atrás, entendendo que o momento delas é um momento diferente e que essa troca é necessária. A gente precisa aprender com eles e fazer com que eles aprendam conosco. Não é muito fácil. Eu sei que o relacionamento com eles não é muito simples, porque exige de nós conhecimentos que muitas vezes nós não queremos ter, trabalho que nós não queremos ter. É muito mais fácil a gente pegar uma criança que está chorando e dar um celular ou dar um tablet para ele ficar lá assistindo um vídeo, do que tentar distrair com outra coisa. Mas aí, quando a gente faz isso, a gente está ensinando ele a continuar sendo ansioso, a não esperar, a não aguardar, a ter, e não cria o vínculo, aquele laço que nós precisamos ter para poder passar aquilo que nós sabemos e aquilo que nós temos de melhor em nós. As crianças de hoje, elas são extremamente observadoras. Se engana quem achar que está fazendo algo e só porque ele está lá no celular fazendo alguma coisa, jogando e conversando com o coleguinha pelo jogo online, ele não está prestando atenção em tudo que está acontecendo à volta. Na minha época, e acredito que na época
da maioria dos que estão aqui, a forma de aprender era no faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Outra coisa que eles vieram nos ensinar é isso. A gente não pode cobrar deles aquilo que a gente não consegue fazer. A gente não pode pedir aquilo que a gente não consegue dar. Porque eles nos cobram. E cobram na maior naturalidade do mundo. Quando você diz que ele não pode mentir, que ele não pode enganar, que ele não pode roubar. E nós mentimos em coisas pequenas muitas vezes. Mas na simplicidade de uma criança, na pureza de uma criança, não existe mentira pequena e mentira grande. Nós é que ensinamos isso. Porque nós aprendemos assim. Que apenas as grandes mentiras, os grandes roubos, os grandes delitos é que eram importantes. É que tinham algum significado ou que causavam algum tipo de prejuízo. Quando na verdade não é. O pequeno vai se tornando grande, do mesmo jeito que a criança vai se tornar um adulto. Não tem como a gente ensinar sem ser pelo exemplo. E esse é o nosso desafio. O nosso desafio é nos reinventarmos, apagar aquele personagem velho que aprendeu na base do faço o que eu digo e não faço o que eu faço, e passar a aprender pelo faça o que eu faço. Ou então a gente vai viver sendo chamado a atenção pelos nossos filhos e netos. Simples assim. O exemplo é tudo. E ninguém melhor do que o Mestre Jesus para isso. Porque tudo que ele nos trouxe foi pelo exemplo. As palavras vieram depois. O que ele fez e foi escrito pelos apóstolos e muito tempo depois. Ele nunca escreveu nada. Mas, em toda a sua jornada, em todo o seu momento aqui conosco, nesse planeta, ele fez tudo aquilo que pregava. No momento da morte, no momento da cruz, foi tudo aquilo que pregou. Humilde, foi amoroso, não maldisse ninguém. E olha que ele era o único que poderia fazê-lo, porque não tinha nenhum tipo de pecado. Então o exemplo hoje é tudo. Principalmente para as crianças que aí estão. Não tem como eu ensinar para uma criança que não faça algo errado se eu continuo fazendo. E isso é uma maneira de eu me melhorar. É uma maneira que Deus colocou no nosso caminho com essas crianças abençoadas de hoje, extremamente tecnológicas e que observam mais do que nós conseguimos perceber, que nós vamos dar o nosso up, o nosso salto em direção à nossa evolução, em direção ao nosso mundo de regeneração. Mas para isso nós ainda somos necessários. Somos necessários para mostrar o caminho. Mostrar que os erros que nós cometemos lá atrás não podem se repetir, não devem se repetir. Porque foram eles que nos trouxeram até onde nós estamos hoje. Em vias de um conflito que começa entre 2, 4 países e daqui a pouco todo mundo se junta e quer brigar junto. Ensinar que se deve amar, que se deve respeitar, mas ensinar fazendo. Ensinar pelo exemplo. Não tem outra maneira de lidar com eles.
Não tem outra maneira, porque pela violência, pela ignorância não dá, não vai. A gente vai ser ridicularizado se a gente fizer isso. O meu sobrinho mesmo de 8 anos, quando a mãe dele se exalta um pouco e grita, fala um pouco mais alto com ele, ele diz: mas por que você está falando alto comigo? Eu não sou surdo. O que é que se vai retrucar numa situação como essa? Não tem o que fazer. O adulto somos nós. Nós é que deveríamos ter o equilíbrio, nós é que deveríamos ter a paciência, quando na verdade o outro, o ser pequeno, ainda em desenvolvimento, pelo menos em desenvolvimento físico e moral, está nos dando lições de como agir com o outro. As crianças são extremamente verdadeiras. E quando nós aprendemos a fazer algo que é errado, é porque algum adulto nos ensinou ou nos deu um mau exemplo lá atrás, né? Quando naquelas situações em que nossas mães ou nossos pais diziam que era proibido mentir, mas quando chegava alguém chamando em casa que aqui não queria que falasse, dizia: diga que eu não estou. Ou seja, mentira pequena pode, mentira grande não pode. Foi assim que a gente aprendeu. A gente aprendeu que tem níveis de erro, né? Que existe erro grande e erro pequeno. Os de hoje não entendem mais assim. Para ele, errado é errado. E eles estão certos. E a gente precisa baixar a cabeça, vencer o nosso orgulho de adultos e passar a escutar. Escutar mais. Dar mais atenção àquilo que eles falam. Não é que tudo o que eles vão falar a gente precisa fazer. Mas a gente precisa aprender a argumentar. É a melhor maneira. Argumentar. E ter bons argumentos. Isso dá trabalho? Dá. Mas o que é que custa aprender um pouco mais? A gente precisa aprender para poder lidar com eles. E isso é bom para nós. Porque nós vamos despertar aquele nosso lado que está lá atrás, adormecido. Aquele lado que era tão ativo, né? Querendo devorar o mundo, querendo aprender tudo. E que muitas vezes esquecemos lá atrás, depois que ganhamos uma certa experiência. E agora nós temos que nos reinventar. Tem uma situação bem interessante a respeito de crianças, que eu estava vendo no YouTube uma semana dessa, e me veio a cabeça quando eu estava estudando para essa nossa conversa de hoje. Tem uma psicóloga no YouTube que doutora Beatriz, que ela faz muitos vídeos a respeito de comportamento, seja comportamento infantil, comportamento de adultos. Então ela fala muito sobre os comportamentos diferentes, comportamentos antissociais, digamos assim. E tem um relato que ela faz, muito interessante, em relação a uma criança, que uma mãe chegou no consultório dela com uma criança de 6 anos de idade, e uma senhora, né, de posses, né, de um poder aquisitivo relativamente alto, né, com a criança, e a criança, uma bonequinha, uma menina, de vestidinho, segurando uma boneca. E ela disse que a primeira coisa que ela reparou na criança, quando a criança chegou, é que a criança chegou, sentou e ficou lá sentadinha no canto, com a mãozinha no queixo, séria, sem dar um sorriso. E a mãe chega para a doutora e diz: doutora, por favor, converse com a minha filha.
ela não quer comer carne. Eu já falei para ela que ela vai ficar doente, que ela precisa de comer carne, mas ela disse que não quer comer carne de jeito nenhum. Aí ela, tá certo, mãe. Dê uma saidinha para que eu possa conversar com ela. Quando a doutora pede para a mãe sair, a criança se volta para a doutora e fala: tia, eu posso chamar a senhora de tia, né? Pode chamar de tia. Pode deixar ela aqui um minutinho que eu quero falar uma coisa. Aí ela que olhou assim para a menina e tá. Tia, por favor, diga para essa senhora era a mãe, tá? Que eu não vou comer cadáver. Aí a doutora disse que deu uma vontade de rir, mas, né, deu aquela segurada básica. E disse assim: mas você não chama ela de mãe? Aí a criança olha para ela e diz assim: eu chamava, até o momento em que ela parou de respeitar as minhas opiniões. Isso é uma criança de 6 anos, tá? Aí ela disse: certo. Então, mas a sua mãe disse que você precisa comer carne e tal. Vamos fazer o seguinte. Ela disse que tentou brincar com a criança. Me convença a não comer carne. Aí a menina olhou para a cara dela assim, bem séria, e disse assim: a senhora tem cachorro? Aí ela disse que internamente já pensou, né? Me quebrei. Tenho cachorro. A senhora sabia que na Coreia se come cachorro? Ela disse: sabia. O que é que a senhora ia achar se a senhora soubesse que comeram o seu cachorro? Ela disse: eu não ia gostar, não. Ela disse: tá vendo? Tia, me faz um favor, indica para essa senhora um bom nutricionista, porque eu não quero ficar doente, eu quero comer proteína, eu só não quero comer cadáver. E ela disse que depois que conversou com essa menina, ela começou a repensar a ideia dela de comer carne. Então entenda, uma psiquiatra renomada, que diante de uma conversa com a criança, ela começa a mudar a sua maneira de ver o mundo, porque veja como é simples. Alguém aqui já pensou que quando a gente come frango, come porco, come boi, a gente está comendo um cadáver? Eu nunca tinha pensado nisso. Mas é um animal morto, mesmo congelado. É morto, é um cadáver de um bicho, mas é um cadáver. Então, veja que na simplicidade de uma criança e com as informações que ela tem na mão, porque veja como ela montou um argumento em cima de algo que ela acreditava e com as informações que ela tinha. Porque ela poderia ter usado qualquer outro tipo de bicho, mas ela usou o cachorro. Porque o cachorro é um pet, é um animal que todo mundo tem e usa em casa, e muitas vezes tem em casa como se fosse um próprio filho. Vejam a astúcia de uma criança de 6 anos, que a gente sabe que é uma criança única e exclusivamente no corpo, é um espírito, mas não é a questão de ser uma criança, de ter um tamanho reduzido, mas a maneira como ela montou um argumento e desmontou um adulto. Então, assim, é uma história que me fez raciocinar a respeito de como nós tratamos as nossas crianças hoje. Tratamos muitas vezes como fomos tratados lá atrás, né? Porque os nossos pais, os nossos avós tinham formações diferentes. Vinham
de séculos passados. Vinham de um tipo de instrução. E a gente sofreu um boom tecnológico muito rápido. A gente tem uma evolução, a gente teve uma evolução em termos de tecnologia que a gente teve que dar um nó na cabeça para poder acompanhar tanta coisa. E eles já chegam com o dedinho. Então, o nosso paradigma hoje é tentar quebrar essa barreira que nos separa. A barreira, não só a barreira da tecnologia, porque essa você aprende com um pouco de empenho. É a barreira do nosso orgulho. De acharmos que apenas porque temos um tamanho maior, porque somos maiores em termos físicos, nós somos intelectualmente ou espiritualmente superiores. E é esse orgulho, é essa vaidade que a gente precisa domar. A gente precisa aprender com eles. Não é fazer tudo aquilo que eles querem. Não. A nossa experiência, aquilo que nós aprendemos lá atrás, nos ensina que isso não funciona. Não é porque eles têm esse feeling, essa sensibilidade mais apurada do que nós, que nós vamos dar tudo o que eles querem. Não é isso. Não é assim. Mas nós temos muito que aprender com eles. E muito a ensinar também. Mas para isso a gente precisa parar e ouvir. Ouvir e não ser discriminatórios, né? Não ensinar como nós aprendemos. Porque hoje nós temos diversas ferramentas para aprender a lidar com essas crianças. E temos uma que é a mais antiga de todas, que é o Evangelho. O Evangelho é a cartilha para toda e qualquer situação difícil. Seja no campo pessoal, profissional, emocional, onde quer que você se encontre com qualquer tipo de dificuldade, recorra a Jesus. Apenas o amor, apenas a sensibilidade, né? Querer realmente fazer pelo outro, fazer por aquela pessoinha o seu melhor. Eu sei que nem sempre a gente vai conseguir, porque existem situações, cada um tem a sua, tem as suas dificuldades próprias, tem as suas situações que muitas vezes não permitem tanto, mas podem ficar certos de que, independente da dificuldade que se tenha, eles sabem, eles entendem, e entendem até mais do que a gente. Só não vale a pena mentir, só não vale a pena enganar. A gente com eles precisa exercitar a sinceridade, de verdade, sem medo. Muitas coisas os nossos pais e os nossos avós lá atrás nos travavam porque eles achavam que a gente não tinha idade para entender. Tinha muito isso, né? Em conversa de adulto, criança sempre ficava de fora. Na verdade, não ficava de fora, ficava escutando atrás da porta e sabia das informações sempre e saía contando para todo mundo. Mas, na cabeça deles, a gente não sabia e não se metia. Só que hoje, não tem muito isso de conversa de adulto, porque a conversa de adulto está na internet hoje. Qualquer criança tem acesso. Então, ter medo de explicar para eles algo, com medo de que eles não entendam, às vezes causa mais prejuízo do que benefício. É melhor tentar ser sincero e explicar da melhor maneira possível o que quer que seja, sem muitos arrudeios, ou se realmente não souber, não invente. Diga, eu não sei, vamos procurar juntos.
não sabe fazer uma coisa, diga para ele que não sabe, peça para que ele lhe ajude. Exercite nele a vontade de ajudar, a vontade de colaborar, de dar para você ou para quem quer que seja aquela facilidade que ele tem em aprender ou em conhecer, ou em entender alguma coisa, principalmente no que é tecnológico. Que a gente tem dificuldade com tecnologia, não resta dúvida, né? Mas para eles só falta nascer com um tablet debaixo do braço. Então, a interação vai vir disso. E mais do que filhos, netos, sobrinhos, são nossos irmãos espirituais, que já podem ter sido nossos pais, nossos avós, em outros momentos e em outras épocas. Então, meus queridos, que possamos hoje trabalhar essas pessoinhas que estão à nossa volta, que serão o futuro desse nosso mundo, que serão a renovação de tudo aquilo que nós queremos de bom para esse planeta. Mas para que isso aconteça, nós precisamos fazer parte da vida deles. E precisamos deixar que eles façam parte da nossa vida. Que o Senhor Jesus os abençoe, hoje, agora e sempre, meus queridos. Muito obrigado por tudo.